Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente está indo para a aula 6 do nosso curso dos livros dos médiuns, com o nosso amigo Marco Bechara. Marco, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, obrigada. Atma Namastê, vamos colocar aqui a minha apresentação. Está apresentando, Marco. Ok, né? Todos vendo? Sim, está apresentando. Ok, vamos lá. Então, hoje, dia 16 de março de 2025, nós vamos iniciar a segunda parte do livro dos médiuns, né? Lembrando que a primeira parte foi uma espécie de entendimento histórico do momento em que Kardec vivia quando escreveu o livro dos médiuns, somado à forma necessária que nós temos que entender como funcionava a cabeça de Kardec, devido à sua própria formação, devido às influências que ele sofreu no seu processo educacional. Então, a primeira parte, chamada de noções preliminares, nos deu essas primeiras aulas para que a gente pudesse entender. Já na segunda parte, ele começa a falar dos fenômenos espíritas propriamente ditos, ou seja, como ocorre a interação entre o médium e o efeito, vamos dizer assim, entre aspas, sobrenatural, né? Que na época eles chamavam, que na realidade é a ação dos espíritos. Então, nós iniciamos nessa segunda parte, com o capítulo 1, dos itens 52 a 59 do livro dos médiuns, que é sobre a ação dos espíritos sobre a matéria. Vamos, então, iniciar. A gente começa sempre, eu gosto sempre de começar com uma reflexão. Essa reflexão vai nos trazer um conhecimento que Sócrates utilizou para fundar, para formar a sua filosofia maiêutica, né? Que é aquele conceito de fazer perguntas para conduzir a pessoa que está sendo questionada a ela mesma chegar às próprias respostas. E Sócrates pega uma parte do que estava escrito na Grécia Antiga, lá na Baía de Delfos, particularmente no Templo de Apolo, que antes de ser chamado de Templo de Apolo, era chamado de Templo de Poseidon, e Sócrates pega uma parte dessa frase. Mas vamos entender a frase toda que estava gravada na pedra, né? Bem exatamente aqui na parte como se fosse a testa, né? Da entrada do Templo de Apolo. Estava escrito lá: te advirto, quem quer que sejas, ó tu, que desejas sondar os mistérios da natureza. Como esperas encontrar outras excelências se ignoras as excelências da tua própria casa? Casa que ele se refere ao nosso corpo. Em ti está oculto o tesouro dos tesouros. Ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Lembrando, né? Sócrates pega só esse pedacinho aqui, conhece a ti mesmo, e funda, né, a sua filosofia da maiêutica. Ok? Então, vale a pena a gente trazer essa frase como um todo, porque ela é extremamente sábia. Vamos iniciar, então, no livro. Item 52. A opinião materialista, estando descartada como condenada ao mesmo tempo pela razão e pelos fatos, tudo se resume em saber se a alma, depois da morte, pode se manifestar aos vivos. Então, vocês lembram, né, como eu falei logo na abertura, que nas noções preliminares, Kardec mostra a existência dos espíritos, né, que, por uma questão até de lógica e de razão de causa e efeito, se existe um efeito inteligente, é porque tem por trás uma causa inteligente. Então, Kardec se refere exatamente ao que ficou na primeira parte do livro. Tá? Então, resolvido essa opinião
materialista, que realmente não tinha fundamento, ele questiona, né, que, na realidade, tudo vai se resumir que, após a morte do corpo físico, o espírito continua podendo se manifestar. Então, é isso que ele afirma para nós. Item 53. O espírito não é uma abstração. É um ser definido, limitado e circunscrito. O espírito encarnado no corpo constitui a alma. Quando deixa na morte, não sai despojado de todo o envoltório. Então, olha, como Kardec é sutil. Ele deixa claro o seguinte: após a morte do corpo físico, o perispírito continua, sendo que o perispírito, na realidade, são 3 corpos, onde, depois da morte do corpo físico, aproximadamente entre 45 e chegando até, em alguns casos, até 60 dias, o duplo etéreo se desfaz completamente, ou seja, aquela energia que formou o duplo etéreo volta para a natureza. E o espírito continua com o corpo espiritual, que é modelado conforme a sua última encarnação, porém, podendo ser modulado de outras maneiras, mas, na maioria das vezes, né, ele se apresenta da mesma forma como ele era conhecido enquanto encarnado, e o corpo mental. Lembrando que o mental tem o mental inferior e o mental superior. O mental, ele não perde nunca, sendo que o corpo mental superior, ele é intocável. Ele é como se fosse um HD do espírito, né? E ele, a cada encarnação, ele passa as mazelas, as coisas que devem ser depuradas para o mental inferior, para que, durante a encarnação, ele possa ser depurado através de expiações e provas, ok? Então, é isso que Kardec fala aqui, ó. Na morte, não sai despojado de todo o envoltório, né? Ou seja, só perde o duplo etéreo e fica com o corpo espiritual e o corpo mental. Todos nos dizem que conservam a forma humana, que é o corpo espiritual, como eu falei para vocês, que é como ele se apresenta, né? Quando é possível ser visto por videntes ou ele mesmo se materializa. E, com efeito, quando nos aparecem, é sob aquela que nós conhecemos, ok? Então, veja a lucidez de Kardec, né, explicando as coisas. Numerosas observações, item 54, de fatos irrecusáveis, dos quais falaremos mais tarde, conduziram a esta consequência de que há no homem 3 coisas. Então, Kardec faz uma espécie de síntese, né? A alma, ou espírito, lembrando que a alma nada mais é do que o espírito quando está dotado de um corpo físico, que é chamado de princípio inteligente, que reside o senso moral. O corpo físico, que é um envoltório grosseiro, material, do qual está temporariamente revestido para o cumprimento de certos objetivos providenciais. Marco, que objetivos são esses? É o que nós conhecemos como mapa kármico, ou seja, depurar, né, através das suas provas e das suas expiações. E, por último, o perispírito, envoltório fluídico, semimaterial. Repara, semimaterial, ele também é material. Por que, Marco, ele é material? Porque o envoltório fluídico, ou perispírito, como Kardec chamou, ele é retirado da psicosfera do orbe em que o espírito vai encarnar. Então, ele serve de laço entre a alma e o corpo. A gente já viu na aula passada, né, que ele serve principalmente como descenso energético. Por que descenso energético? Porque o espírito vibra acima de 2.000 Hz por segundo. E chega lá no corpo físico, né? Vamos pegar o cérebro como o conceito de padrão vibracional, entre 7 até 21 Hz por segundo. Então, se fosse uma ligação direta,
o cérebro explodiria. Por isso que o perispírito serve como descenso energético. Ele vai o quê? Filtrando as energias e acoplando as necessidades de cada corpo perispiritual, até chegar no corpo físico, ok? A morte é a destruição, ou melhor, a desagregação do envoltório grosseiro, daquela que a alma abandona. O outro dele se separa e segue a alma que se encontra desta maneira, sempre com envoltório. Este último, se bem que fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós, em seu estado normal, não deixa de ser matéria. Olha Kardec afirmando que, na realidade, o perispírito é matéria. E ele disse muito bem na aula passada, a gente verificou isso, que muita gente confunde o perispírito com o próprio espírito. A forma de se apresentar no mundo espiritual é ainda com esta matéria, que é exatamente o que nós chamamos de corpo espiritual. Porém, a essência, o Atman, é exatamente o espírito, a centelha divina. Ok? Como materializar em desenho o que a gente conhece hoje sobre o perispírito? Então, aqui está a materialização em desenho do que Kardec falou. Tá? Então, aqui estão os corpos inferiores, eles são 4, né? Corpo físico e mais 3 corpos do perispírito, e eles têm um padrão vibracional, como eu falei para vocês. Então, o descenso energético ocorre daqui para cá, nessa direção, ou seja, do espírito para o corpo físico. Olha o que a gente coloca aqui. O espírito, Marco, está colocado aqui na altura da glândula pineal. Eu tenho a mesma opinião de René Descartes. Né? Se há uma morada para o espírito, essa morada é a glândula pineal. Ok? Essa era a opinião de René Descartes, que eu concordo. Ele vibra acima de 2.000 Hz por segundo. Ok? E ele vai chegar no corpo físico, aí pegando, né, o cérebro, pela frequência alfa do cérebro, que vai de 7,8 mais ou menos até 13, até o último padrão vibracional, que vai até 21, sem causar nenhum dano. Né? Então, esse é o conceito da frequência da ressonância Schumann. Puxa, Marco, na realidade, a física vai acoplando os conhecimentos que nós trazemos da espiritualidade para justificar e explicar melhor aquilo que Kardec, na época, não conseguia fazer, porque não tinha esse tipo de informação. Então, repara, o padrão vibracional do corpo físico vai de 7,8 até 21, 22, por aí. O duplo etéreo, que é muito próximo, é o modelador do corpo físico, que ocorre dentro do ventre da mãe ainda. Puxa, Marco, peraí. Quando a gente viu, né, em aulas passadas, né, quando a gente falou do nascimento de uma criança, que o perispírito, através dos fluidos, vai sendo colocado aos poucos para formar os corpos perispirituais. E o último corpo fluídico formado, antes do corpo físico, é o dupletério, que serve como matriz, ou seja, é como se ele fosse uma linha condutora para formar exatamente tudo, os mínimos detalhes do corpo físico. Então, repara, o padrão vibracional é muito próximo. Tá? Então, repara, a gente fazendo um paralelo aqui, né? Aqui da ressonância Schumann, 7,8 a 13, tá? Que é a frequência alfa do cérebro, e o duplo etéreo vibra entre 15 a 20 Hz. Já o corpo espiritual, de 30 a 50. E o corpo mental inferior, de 60 a 120. Então, repara, como todos eles interagem entre si, tanto daqui para cá, ou seja, do corpo mental para o corpo físico, como do corpo físico para o corpo mental, essa troca é incessante. E tudo que ocorre de um lado altera o outro.
não importa se começa no corpo físico ou se começa no corpo mental. É por isso que a gente diz que quando acontece, por exemplo, uma doença, ele primeiro, né, se for uma doença kármica, ele se manifesta no corpo mental inferior, até perpassar pelo corpo espiritual do pletério e se manifestar no corpo físico. Da mesma forma, se a pessoa encarnada de forma imprudente fizer qualquer coisa que comprometa a sua saúde, né, esta doença ou esta mácula perpassa o duplo etéreo, passa para o corpo espiritual e vai até o corpo mental. E é gravado pelo mental superior, que faz parte dos corpos superiores, e aquilo fica gravado. Na próxima encarnação, aquilo vai ser devolvido ao mental inferior para ser purgado. E é desta maneira que esta inter-relação ocorre o tempo todo. Repara que eu coloquei aqui em verde que esse padrão aqui de vibração, ele é na antimatéria, não é na matéria. Aqui é na matéria, aqui, né, é na antimatéria. Ok? Então, temos que entender até um pouquinho de física, principalmente de física quântica, para entender realmente com mais propriedade o padrão vibracional do perispírito. Ok? Marco, por que não é a vibração na matéria? Porque senão ele seria exatamente como o corpo físico, ele seria como se fosse na matéria. Ok? Então, está aí exatamente, né, a materialização em desenho do que Kardec nos explicou. Quais são os nomes? É interessante você saber que esse nome perispírito ele foi, né, cunhado por Kardec. Tá? Ele tem muitos outros nomes nas culturas que nós podemos identificar, e aqui está o quadro. Tá? Eu tirei essa informação do livro maravilhoso, né, do Luiz Gonzaga Pinheiro, chamado Perispírito e suas modelações. Então, por exemplo, os egípcios chamam o perispírito de Ka. Pitágoras chamava de corpo sutil. Olha aí, ó, corpo sutil, a gente fala até hoje, né? Aristóteles chamava de corpo sutil e etéreo. Os platônicos, de Oquema. Os neoplatônicos, de aura. Puxa, Marco, muitas coisas que a gente usa, né, como referência, até hoje, na realidade, são referências de identificações do perispírito que foram feitas lá no passado. Tertuliano, né, ou Tertuliano, perdão, corpo vital da alma, próclo, veículo da alma. No budismo chama de Kama-rupa, na Cabala, Ruá, tá? Na teoria védica ou Vedanta, Manu, Maya Kosha, Hipócrates chamava de eu astral, Paulo de Tarso dizia que era o corpo espiritual, os cristãos primitivos chamavam de corpo glorioso, Paracelso de corpo astral, os católicos chamam de alma, a teosofia, né, Helena Blavatsky, chama de corpo causal, Leibniz, né, que grande contribuidor da doutrina esotérica, de corpo fluídico, Zohner, que é outro também contribuidor do esoterismo, de corpo fantasma, os Rosa Cruz de corpo vital, os ocultistas de ego transcendental e os pesquisadores modernos de corpo psíquico ou corpo bioplasmático. Então, todos esses nomes aqui são referências para o que Kardec chamou de perispírito. Continuação do item 54. Este segundo envoltório da alma, né, que é o corpo espiritual, existe, pois, durante a vida corporal. É o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe. Aqui ele está falando do duplo etéreo, perdão. Tá? Então, este segundo envoltório, né, naquela ordem, corpo físico, duplo etéreo, corpo espiritual, esse segundo envoltório existe durante a vida corporal. E, como a gente falou, ele se perde, né, depois da morte do corpo físico, entre 45 a 60 dias depois da morte do corpo físico. Ele retorna aquela energia para a natureza. Ele é um intermediário de todas as sensações que o espírito percebe, aquela pelo qual o espírito transmite sua vontade ao exterior e age sobre os órgãos físico e sutis, até porque, né, os órgãos físicos a gente conhece, né, e os órgãos sutis são os chakras. Para nos servir de uma comparação material,
é o fio elétrico condutor que serve para recepção e transmissão do pensamento. Olha que coisa interessante e de grande valor para o nosso conhecimento que Kardec falou aqui. Ele fez uma comparação como se fosse um fio elétrico, né, que vai receber e transmitir, né, o pensamento. E aí, explicando hoje, né, 150 anos depois, essa comparação, né, é produzida pelo espírito, né, o pensamento, através da mente. Então, quando a gente pensa, a mente, só para te lembrar, é uma propriedade, né, um atributo, são 3 atributos, né, do próprio espírito. Quando ele é individualizado, ele tem essa propriedade de 3 atributos que vão formar a mente. A gente viu isso na segunda aula, se eu não me engano, aqui do Livro dos Médiuns. Então, a mente é uma coisa também abstrata. A mente não é o cérebro. Muita gente confunde isso. A mente é um atributo, tá, somado, né, dos atributos da individualização do espírito. Ok? Então, esse pensamento ele é produzido através da mente e ele percorre, e aí, quando eu falo percorre, ele dá volta mesmo, eletromagneticamente, todo o envoltório fluídico, que é o que a gente chama hoje, por exemplo, de aura. Ele percorre toda a aura, até chegar ao cérebro. Ele primeiro passa pelo corpo sutil até chegar ao cérebro, que produz as sinapses, né, e neurotransmissores com as mensagens, que são conduzidos à corrente sanguínea até as células do corpo físico. Então, repara, aqui a gente já consegue explicar, sob a ótica da ciência que conhecemos, né, e é provada como real, que existe uma interação muito grande. É por isso que André Luiz, nos livros Mecanismos da Mediunidade, Domínios da Mediunidade, diz que tudo que você pensa reflete diretamente na sua alma. Né? São as palavras de André Luiz no Mecanismo da Mediunidade. Por quê? Exatamente por este processo que Kardec colocou lá atrás. Né? E nós explicamos aqui. Você produziu um pensamento através da mente, esse pensamento, como se fosse uma corrente elétrica, ele percorre eletromagneticamente todo o envoltório fluídico até chegar ao cérebro. Então, se esse pensamento for denso, ele macula, esse fluido macula o corpo sutil. E, quando ele chega ao cérebro para ser produzido através das sinapses, né, com a emissão de neurotransmissores, ele vai carreado de alguma mensagem. Marco, me dá um exemplo. Quando a gente faz aquela respiração que eu já ensinei a vocês, chamado respiração padrão 1-2, ou seja, eu inspiro profundamente pelo nariz, faz de conta que eu contei até 10 para inspirar. E na hora que eu expiro, eu faço no dobro do tempo, por isso que é padrão 1-2. Eu expiro também pelo nariz até 20. E aí o que acontece? Depois de alguns minutos, de 2 a 3 minutos, né, ele produz um neurotransmissor no cérebro chamado. O transmissor tem uma mensagem de relaxamento. Ele cai na corrente sanguínea, tá? Vai até, né, o citoplasma da célula e passa para o núcleo essa informação de relaxamento, e aí o corpo relaxa. Por isso é que essa respiração que vem da yoga, padrão 1-2, ela é extremamente necessária para quando você está num momento de ansiedade, está numa crise, né? Ele vai trazer o quê? Um conforto mental por causa deste processo. Então, veja como Kardec é sutil, né? Ele já colocava, né, o carretel lá para a gente puxar a linha, ok? Faremos somente notar, isso aqui também é outra coisa muito importante, que o conhecimento do perispírito é a chave de uma multidão de problemas. Tá? Alguns livros da própria FEB, alguns falam problemas, eu até botei uma espécie de aspas, outros falam mistérios, até agora inexplicados. Então, muitas coisas que são desvendadas hoje através da física quântica, da biologia, da química, na realidade, tem
no seu cerne, o entendimento do que é o perispírito. Tá? Então, como a gente colocou aqui, esses mistérios, né, hoje são desdobrados e são revelados pela ciência esotérica, principalmente se nos referirmos à teoria e ao conhecimento Vedanta, que traz também a yoga, com muitos ensinamentos que corroboram os ensinamentos que Kardec nos trouxe, ok? Item 55. Já se disse que o espírito é uma chama. Puxa, Marco, chama? Imagina uma chama, tá? Uma chama do fogo, né? Por isso é que é chamado de centelha divina ou Atman. Uma chispa, isso se deve entender do espírito, propriamente dito. Então, o espírito não tem forma, tá? Ele é exatamente uma centelha divina, por quê? Porque Deus também não tem forma. Deus é uma energia suprema, né? Causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo. E nós somos um princípio disso. Por isso é que você vai encontrar no Livro dos Espíritos que o espírito é um princípio intelectual e moral, e ao qual não se poderia atribuir uma forma determinada. Então, o espírito não tem forma, esse negócio de dizer, o espírito tem braço. Não, o que tem braço, perna, né, é a forma humana, que, na realidade, você vai verificar, e os espíritos dizem isso, é uma forma preponderante praticamente em todos os orbes. Mas, em qualquer grau de evolução que se encontre, está sempre revestido de um envoltório ou perispírito. Marco, deixa eu entender. Kardec está dizendo aqui que sempre o espírito vai ter um envoltório, sim, que é o corpo mental superior. Jesus, quando encarna, ele tinha corpo mental já superior, né? Ali protegendo exatamente essa energia divina que é o espírito, e ele plasmou, né, os demais corpos para poder estar entre nós, ou seja, encarnado. Então, Kardec traz esse conceito com muita propriedade. Ele está sempre revestido de envoltório, não importa o grau de evolução que ele tenha. Ele pode ser um arcanjo, um anjo, um espírito altamente iluminado, ele sempre vai estar com esse envoltório, que é o corpo mental superior. Marco, existe algum momento em que ele perde, por exemplo, o corpo espiritual, que dentro da nossa realidade aqui, nós sempre conhecemos o corpo espiritual como a forma como o espírito se apresenta. Mas existem determinados casos, e aí existe um livro do Ranieri, chamado A Segunda Morte, maravilhoso, onde ele relata a perda desse corpo. São espíritos altamente evoluídos, com um nível de vibração extremamente alto, e, na realidade, eles não precisam mais do corpo espiritual, porque eles não estão mais encarnando. Toda vez que ele for encarnar, ele vai ter o corpo espiritual. Tá? Mas existem espíritos que não encarnam mais, não são necessários. Eles são missionários, atuam em vários orbes, né? E eles não precisam mais. Então, o livro do Ranieri, chamado Segunda Morte, explica com detalhes isso, né? Mas Kardec colocou a sementezinha aqui para nós. Então, essa matéria se eteriza à medida que ele se purifica e se eleva na hierarquia, a ponto de um dia perdê-la. De tal sorte que, para nós, a ideia de forma é inseparável da do espírito. Nós não conseguimos conceber, né, um padrão vibracional, uma luz que fica vibrando. A gente não consegue entender. Aquela ali é um espírito, ó. Aí fica aquela coisa, né, trêmula. Não dá, a gente precisa, né, mentalmente associar isso a alguma forma. Então, é o que Kardec fala. Né? Kardec se refere principalmente ao corpo mental aqui. Como o corpo faz parte integrante do homem, então ele faz a comparação, né? Como o espírito precisa desse corpo espiritual, o homem, para se tornar o que nós entendemos como homem, precisa do corpo físico. O perispírito é o agente ou instrumento de sua ação. Ok? Então, é o perispírito que dá a oportunidade ao corpo
físico de fazer tudo o que ele faz, sob o comando do Espírito. Então, repara quantas informações nós podemos desdobrar em pequenas informações que Kardec nos traz. Mas é isso que Kardec nos recomenda em todos os livros dele. Item 56. A forma do perispírito é a forma humana. Kardec se refere principalmente aqui no corpo espiritual. E quando nos aparece, é geralmente aquela sob a qual conhecemos o espírito quando vivo, quando estava encarnado. A forma humana, com algumas diferenças aproximadas de detalhes, e salvo as modificações necessitadas para o meio do qual o ser foi chamado a viver, vários planetas, né? Há muitas moradas na casa de meu pai. Se encontra nos habitantes de todos os globos. Aqui Kardec afirma que a forma humana ela é quase que um padrão para todos os globos que nós conhecemos, onde existe vida, e existe vida em todos os globos. É ao menos o que dizem os espíritos. Então Kardec afirma isso porque os espíritos revelaram a ele. A forma humana é a forma tipo de todos os seres humanos, qualquer que seja ao grau que pertence. Então, repara, a forma humana, né? Cabeça, olhos, tronco, braços, né? Que são os membros superiores e membros inferiores, ela é padronizada em todos os sistemas solares que nós conhecemos. Ok? E aqui a gente tem alguns exemplos. Ó. Por exemplo, um anjo. Um anjo é um espírito como nós, que se evoluiu, tá? E, só para lembrar vocês, ele não tem asa. Por que a Igreja Católica fez essa figura do anjo, né, de um espírito evoluído, que se apresenta por muitas vezes como mentor de determinados encarnados, né? Todos nós temos um mentor. Por que ele tem um conceito de asa, Marco? Porque quando você olha um espírito muito evoluído, tem um padrão vibracional, ou seja, o que é o padrão? É aquela tremedeira que se apresenta, você não consegue ver com muita nitidez, porque ele vibra num padrão muito alto. E quando você olha de frente esse padrão muito alto, ele cria como se fosse uma penumbra atrás, e essa penumbra vai se expandindo. E exatamente os videntes, na época, lá atrás, né, acharam que aquilo era uma asa, que eram seres superiores, e aquilo é uma asa. Mas a gente sabe que um mentor, um anjo, não tem uma asa, ok? Porque ele não precisa disso para se deslocar, ele se desloca através do pensamento. Muita gente confunde, Marco, o que é o anjo, o que é o arcanjo? Quando a gente estuda, por exemplo, o livro Céu e Inferno, a gente explica isso com muita propriedade, mas eu vou aqui falar para vocês. A diferença do anjo e o arcanjo é que o arcanjo é mais evoluído que o anjo. Tá? O arcanjo ele é responsável como se fosse um coordenador, às vezes, de esferas e orbes. O anjo é específico para a atuação humana. Então, o arcanjo não entra em detalhes do conceito de proteção humana. Tá? Ele está mais preocupado com o conceito da psicosfera de um planeta. Tá? Poxa, Marco, por que na época, né, o arcanjo, né, se apresenta para Maria? Ele não era um anjo, ele já era um arcanjo, tá? Porque o nascimento de Jesus iria alterar e influenciar todo o orbe terrestre. Por isso que era um arcanjo, é um missionário. Tá? Um anjo, ele é um mensageiro. Então, em determinados momentos, alguns arcanjos, como era o caso de Maria, né, que é um espírito altamente evoluído, vindo de Sírios. Então, um arcanjo se apresenta como anjo, tá? Quem é maior pode se apresentar como menor. Quem é menor não consegue se apresentar como maior. Lembra? Aqui tem outra forma, que são os arcturianos. Os arcturianos, quem quer saber mais, eu recomendo verificar no site do próprio Greg, duas aulas que eu dei sobre os arcturianos, tá? E videntes que demonstraram já ter tido contato com os arcturianos,
eles, entre todos os extraterrestres, são os que mais estão presentes junto ao orbe terrestre. Tá? Eles têm mais ou menos essa fisionomia, eles são extremamente esguios, né? A cabeça grande. Por que a cabeça grande? Porque o nível de pensamento é muito maior que o nosso. Eles usam praticamente quase toda a capacidade do cérebro, né? Vamos dizer assim, dentro do conceito material. Então, eles precisam de um volume maior do seu aparato material quando estão encarnados. Então, aqui está mais ou menos. E os outros extraterrestres que têm essa mesma forma, tem mãos, tem pés, tem pernas, né? E os arcturianos eles são um pouco azulados, lembrando exatamente a cor do duplo etéreo, ok? Então, é só para vocês trazerem, vamos dizer, para a mente de vocês o conceito através da imagem, que fixa mais, às vezes, do que as palavras. Então, a forma humana, como Kardec muito bem afirmou, ela é padronizada praticamente em todos os sistemas solares que nós conhecemos. A continuação ainda do item 56. A forma que toma, se bem que calcada sobre o corpo, tá? Quando não mentalizou formas bizarras para amedrontar os demais ou devido a seus vícios morais, mentais, por exemplo, nas esferas inferiores. Marco, me explica isso aqui. O perispírito ele é moldável, tá? Então, aqui está exatamente a afirmação de Kardec, lembrando que tudo que está em azul é compilado literalmente do livro. Ó, a forma não é absoluta, ela molda-se à vontade do espírito, tá? Que pode lhe dar tal ou tal aparência a seu gosto. Então, vamos voltar aqui a essa nota que eu fiz em vermelho. Os espíritos inferiores, às vezes, de tanto pensar em querer causar medo, eles acabam alterando de forma voluntária a sua forma de perispírito. Então, eles se moldam, né, com chifres, se moldam como Saci Pererê, se moldam como mula sem cabeça. Então, essas lendas, né, que são aí existentes em todos os povos, elas não são à toa. Não foi a cabeça de uma pessoa que inventou isso. É porque, de uma certa forma, em determinada época, um espírito querendo amedrontar, ou, né, devido às suas vicissitudes morais, acabou moldando aquela forma. Então, você vai verificar, né, que a forma que se apresenta não é, às vezes, o espírito. Eu vou te dar um exemplo mais comum, como está escrito aqui embaixo, né? Quando você vê, às vezes, num terreiro, um espírito que é um médico, que foi um padre, se apresenta como um caboclo, como se fosse um índio. Por quê? Porque ele respeita, ele não quer contrariar as crenças daquele local. Ou se apresenta como um Exu, né? O Exu tranca-rua, por exemplo, com uma cartola, como se fosse um senhor alto, né? Forte. Né? Ou então se apresenta com uma forma de caveira, a falange de caveira. Por que caveira, Marco? Para deixar claro o quê? Que todos nós somos iguais, que ninguém é melhor que ninguém. E a falange dos caveiras é especializada nos momentos de desencarne e é especializada em socorros espirituais a espíritos que estão com extremas necessidades. Então, o que a gente pode concluir baseado na afirmação de Kardec aqui no Livro dos Médiuns? Que o espírito pode se moldar da forma que ele quiser, dependendo de como ele queira se apresentar. Doutor Bezerra de Menezes, por exemplo, ele cansou de se apresentar em terreiros de Umbanda como preto velho. É real. Joana de Ângeles também, como vovó Maria Conga. Então a gente começa a ver, isso mais à frente no Livro dos Espíritos vai ser repetido, que a forma como o espírito se apresenta, ou o nome que nós damos para ele, isso é de uma irrelevância enorme. Não tem a menor relevância a isso. O que importa é a mensagem de amor, de orientação e de caridade que esse espírito traz. Então é isso que, na realidade, importa. Então, terminando aqui esse item 56, Kardec afirma: o perispírito se expande ou se contrai. Marco, isso justifica o quê?
Às vezes, né, no umbral profundo, quando a gente está em trabalho de resgate, né, você vê espíritos, né, enormes e feios toda a vida, parecem monstros, né? 3 metros de altura. É porque o perispírito, ou seja, aquele corpo fluido, pode se expandir conforme o quê? O mentalismo daquele espírito querendo causar medo, né? E só quem tem medo é quem não conhece a realidade. Tá? Então, o espírito pode se apresentar como um gigante, enorme, né? Porque ele expandiu o quê? O seu corpo fluídico. Tá? E ele também pode se contrair, se apresentar, né, como um anãozinho, né, ou um ser pequenininho. Transforma-se em uma palavra, presta-se a todas as metamorfoses segundo a sua vontade. Então, repara que hoje nós temos muitos livros, né, da linha esotérica, né, não só do espiritismo, mas do espiritualismo, que mostra inúmeros exemplos sobre isso. Os livros do Vanderlei Oliveira, por exemplo, do Robson Pinheiro, que dão exemplos exatamente do que Kardec coloca aqui. E tem gente, tem espíritas, né, de carteirinha, que dizem que Vanderlei Oliveira ele não é espírita, porque ele não fala só as coisas que Kardec falou, ele simplesmente é um ser inteligente que faz exatamente o que Kardec preconizou, que é desdobrar, trazer à tona a continuidade da construção do conhecimento espírita. Da mesma forma, o Robson Pinheiro. Né? E muitos espíritas de carteirinha dizem que esta literatura é proibida nos seus centros, porque eles são fiéis à doutrina espírita. Isso é de uma ignorância atroz, ok, amigos? Então, está aí, né, o item 56 para vocês. Item 57. Voltemos à natureza do perispírito, porque isso é essencial para a explicação que vamos dar. Nós dissemos que, embora fluídica, não deixa de ser uma espécie de matéria. E isto resulta, de fato, das aparições tangíveis sobre as quais voltaremos. Viu-se, sob a influência de certos médios, que médios são esses, Marcos? São doadores de ectoplasma, são chamados médios de efeito físico, né? Então, viu-se, sobre a influência de certos médios, aparecerem mãos, tendo todas as propriedades de mãos vivas, que têm calor, que se pode apalpar, que oferecem resistência de um corpo sólido, que vos agarram e, de repente, se evanecem como uma sombra. A ação inteligente dessas mãos, que, evidentemente, obedece a uma vontade em executando certos movimentos, tocando mesmo melodias em um instrumento, provam que elas são a parte visível de um ser inteligente invisível. Sua tangibilidade, sua temperatura, em uma palavra, a impressão que fazem sobre os sentidos, se viu deixar marcas sobre a pele, dar golpes dolorosos ou acariciar delicadamente. Provam que são de matéria ainda desconhecida. Sua desaparição instantânea prova, por outro lado, que esta matéria é eminentemente sutil e se comporta como certas substâncias que podem passar alternativamente do estado sólido para o estado fluídico. E para Kardec nos dá uma informação extremamente importante e que era muito comum na época dele. Marco, por que hoje a gente não vê mais isso, a materialização de uma mão? Né? Se você for no segundo andar da FEB, eu acho que até hoje deve estar lá, ali no centro da cidade, perto do Largo da Carioca, você vai verificar que tem algumas mãos, tem mão plasmada lá, né? Que foi solidificada pelo ectoplasma, de espíritos que se manifestaram. Na época de Kardec, né, principalmente no final do século XIX, início do século XX já, vindo para o Brasil, né, ali através do Dr. Bezerra de Menezes, Camille Flammarion e outros, né, que influenciaram aqui o espiritismo no Brasil, os fenômenos de efeito físico eram muito corriqueiros. Por quê? Porque se precisava mostrar que os espíritos existiam.
Marco, mas por que isso hoje não ocorre mais? Porque não é mais necessário. Então, a gente começa a ver que cada vez mais esses fenômenos de efeitos físicos, né, aparição de mão, materialização de espírito, né, através do ectoplasma, a gente vai ver aqui um desenho exatamente que mostra isso não é mais necessário. Naquela época era. Por isso é que muitos fenômenos espíritas que ocorreram no passado, hoje já são muito raros. Né? Na época, o médium era chamado de instrumento. O médium pouco conhecia sobre isso também, e ele apenas se colocava como um ser, vamos dizer assim, de boa vontade, para que os espíritos se manifestassem através dele. Hoje também já não é assim. Hoje a mediunidade é de parceria. O médium é obrigado a estudar. O médium bom é aquele que tem a assistência dos bons espíritos, não é aquele que tem a assistência de qualquer espírito. Isso não é um médium bom. Kardec deixa isso claro em vários livros dele. Então, os médios hoje precisam estar fazendo a sua plena reforma íntima para poder criar a afinidade com os espíritos bons. Então, vivemos outra época do espiritismo. Mas nesta época de Kardec, isto que ele, né, nos traz aqui era muito comum e corriqueiro, que era a manifestação dos efeitos físicos. Aqui está exatamente um exemplo, aqui Chico Xavier ainda novinho, né? A manifestação de um espírito. E aí muita gente fala assim, Marco, por que ele está com um véu? Ele não está com um véu. Essa aparência de véu é o ectoplasma que fica, vamos dizer assim, correndo para dar forma e materializar, ou seja, poder tornar possível a visualização do espírito. Então, parece que ele está todo cheio de gaze, né? E tem como se fosse um véu. É o ectoplasma que correu, né, sobre ele, e em determinado momento ele foi parado, como se fosse congelado, e ele se apresenta desta forma. Tá? Isso aqui não é mentira. Essas aparições dos espíritos cobertos de ectoplasma também, hoje em dia, são muito raras. Tá? Mas na época de Kardec, e até mesmo aqui, ó, né, na década de 40, 50, isso também ocorria, né? E aqui está exatamente uma foto real, né, de Chico Xavier, né, verificando que esse espírito consegue todo esse ectoplasma de algum médium. A gente vai verificar já já como é que o ectoplasma é produzido. Então, no próximo slide, a gente vê um exemplo do Antigo Testamento, olha lá atrás, desse fenômeno de materialização de mãos. Buscar na história exatamente, talvez, o exemplo mais icônico para você entender isso. Né? Então, esse exemplo histórico de materialização no Antigo Testamento é exatamente o que nós chamamos hoje de pneumatografia, que é a escrita direta, sem auxílio de um médium, como a gente viu, tá? Aqui está, que ocorreu, tá, na Babilônia, através do rei Belzabar. Tá? Belzabar, ele era o rei da Babilônia, ele era filho de Nabucodonosor. Aparecem e escrevem na parede do palácio dele. Tá? Está escrito em Daniel 5. Então, o espírito escreveu, né, em hebraico lá, Meni Tekel Parsim, que significa, né, os seus dias foram contados, vai chegar o fim do seu reino, tá? Devido às suas faltas, e quem vai tomar o seu reino são os medos, né? que eram os persas, que o reino será dividido. Então, essas 3 frases que foram escritas em hebraico na parede do palácio deixou todos perplexos, ninguém entendia. Né? E hoje nós sabemos que esse fenômeno é possível, sim, Kardec explicou para nós, né? E nós pneumatografia, que é a escrita direta, sem o auxílio de um médium. Ok? Então, o médium não está ali mentalizando, tal, porém, a gente vai ver que, para que isso ocorra, né, esse espírito ele recolheu ectoplasmas, seja de uma planta, seja
de um animal, seja do próprio corpo humano, tá? Ele recolheu para poder materializar isso, ok? Então, não houve a intenção do médium. Tem o ectoplasma que é doado tanto pela planta, quanto pelo animal, quanto pelo ser humano. Ele se aproveitou, o espírito se aproveitou desse ectoplasma, porque para que haja uma materialização, ou seja, para que o espírito se utilize de uma ação, né, agindo sobre a matéria, ele precisa de matéria. E que matéria é essa? É o ectoplasma. O ectoplasma é matéria, e a gente vai estudar exatamente isso nos próximos slides. Então, vamos entender como é que o ectoplasma é produzido. Primeiro, nós nascemos dotados de uma quantidade de fluido vital. Você não nasce com o fluido vital, você nasce com uma informação do campo mental, que é passado para o seu gene, de absorção desse fluido vital, que é o que nós chamamos de prana também. Então, nós absorvemos fluido vital o tempo todo. Tá? Então, da mesma forma que, por exemplo, quando eu inspiro, eu trago o oxigênio, junto com essa inspiração, também veio, né, pelo chakra da coroa, né, vem uma corrente energética que vitaliza com o prana, que dá o conceito que nós chamamos de fluido vital. Então, a cada inspiração, né, que eu inspiro, junto vem esse fluido vital, não pelo nariz, ele vem como um espectro, vamos dizer assim, que envolve o corpo sutil todo. Tá? E na hora que eu expiro, eu solto o quê? O gás carbônico, e da mesma forma, estou fazendo um correlato, você exala o ectoplasma. Então, o ectoplasma já foi provado em vários laboratórios que ele tem as propriedades biológicas de um ser humano. Em outras palavras, o ectoplasma é o dejeto do fluido vital, ou seja, depois que o fluido vital foi utilizado pelos nossos órgãos físicos e sutis, ele é colocado para fora através de ectoplasma, e isso retorna à natureza, ok? Todo ser vivo absorve prana, que é o fluido vital, e troca energias e produz ectoplasma, como a gente acabou de explicar. Absorvemos o prana, que é o fluido vital, pelo sol, pelo ar, até pela terra e também pelo reino vegetal. Então, nós somos um ser que interagimos o tempo todo com a natureza. Parece que o ser humano acabou esquecendo isso. Né? A necessidade de estar num local, vamos dizer assim, cheio de árvores. Né? Para o quê? Para vitalizar o seu fluido vital, pegar o seu sol pela manhã, além de ter as propriedades, né, da vitamina D e por aí vai, né, isso é necessário para fortalecimento do nosso corpo sutil, tá? Interação com o reino vegetal. Então, parece que o ser humano ele se dissociou da natureza como se ele fosse uma coisa à parte. Né? Isso é um grande equívoco e, na realidade, uma grande ignorância. Nós fazemos parte do todo, porque nós estamos no todo e nós somos o todo. Essas trocas são realizadas pelos chakras, né? Quando o fluido vital é absorvido, né? Ele chega primeiro no corpo sutil, e são os chakras que vão dar conta de distribuir essas energias. Eles vão posteriormente interagir com as glândulas endócrinas, e vocês devem lembrar que cada chakra tem um correspondente de uma glândula endócrina. Toda glândula endócrina acaba segregando hormônio, ok? Que cai na corrente sanguínea. Essa relação de troca de energia e interação também envolve os plexos nervosos, e isso ocorre através da nossa respiração celular, através das mitocôndrias. Puxa, Marco, deixa eu entender isso. O que é uma mitocôndria? Mitocôndria é uma organela que é encontrada, por exemplo, no citoplasma de todas as células. Marco, o reino vegetal tem mitocôndria? Tem. Nas células vegetais, né? Ali no citoplasma dela, tem as mitocôndrias. No animal, tem nas suas células a mitocôndria. No ser humano, nas suas células,
todas as células, diga-se de passagem, têm as mitocôndrias. O que a mitocôndria faz, então, Marco? Ela faz esse conceito de respiração celular, ela cria o conceito energético. Puxa vida! A gente não vou entrar aqui em detalhes, mas através do sistema ATP-CP, ela vai dar a energia para o corpo físico. Porém, antes, esse fluido vital, que vai, né, ser tratado lá na mitocôndria para o corpo físico, ele já foi apropriado pelos chakras nessa distribuição energética. Então, ele desce pelo Sushumna, que é exatamente a nade principal, que está enterrada dentro da medula espinhal, e o Sushumna, que, né, percorre toda a coluna vertebral, lá dentro da medula espinhal, tem esse canal chamado Sushumna, ele vai até o assoalho pélvico e sobe serpenteando através de outras duas nades, que é o Ida e Pingala, e termina no Ajna. Quando ele faz essa troca, né, constante, esse movimento de subida e descida, ele alimenta energeticamente os chakras, porque através do Sushumna estão conectados todos os talos energéticos de todos os chakras. Puxa, Marco, está tudo interligado, então, isso. Isso pode aumentar ou diminuir o seu padrão vibratório conforme o seu mentalismo. Marco, peraí. Então, você está querendo me dizer que o pensamento vai influenciar nessa absorção? Sim. Você tem que estar predisposto a isso. Eu vou te dar um exemplo prático que eu vivo praticamente todos os dias. Todos os dias eu vou à academia com a minha esposa, e aí eu chego lá, tem pessoas, por exemplo, pedalando com o celular, teclando. Isso é uma ignorância. Por que, Marco? Porque quando você faz uma atividade física, quando você compromete o seu corpo em qualquer atividade, o seu mental tem que estar em consonância com aquela atividade. Quando você dispersa esse mental e fica ali no celular, no WhatsApp, eu não sei que tantas informações são essas que não podem esperar, e fica lá, né, o ser, vamos dizer assim, né, teclando lá e simplesmente pedalando, achando que vai ter o mesmo efeito. Não vai. Isso é real. Marco, você tem formação para falar isso? Sim, eu sou formado também. A minha primeira formação foi educação física, a segunda administração e a terceira foi teologia. Então, eu estou te falando com propriedade de causa. Não funciona igual. Por quê? Porque o mental tem que estar associado à atividade. Da mesma forma, quando você faz uma inspiração, né? Quando você está num processo meditativo, né? Você está ali o quê? Captando não só oxigênio, você está captando prana, está tornando consciente o mental seu, em meditação, está completamente repousado, passivo a receber essas energias. Isso acontece também no corpo físico. Então fica aí a dica, tá? Para que você não divida, né, a relação entre a sua ação e o seu mental. Excessos, vícios e defeitos queimam e maculam este fluido vital, desperdiçando ou prejudicando. Lembremos-nos que nada se perde na natureza. Marco, me dá um exemplo para eu entender. André Luiz, quando desencarna, um médico que tinha consciência que fumar fazia um mal danado, e ele vai para um umbral. Fica lá quase 9 anos, né? E aí, de repente, né, depois de um determinado tempo, aparece o seu mentor e pergunta: André, você não é médico, André? Por que você se utilizou, né, do fluido vital que você teria capacidade de absorver e maculou ele através de vícios, né, do fumo? E ele fica, puxa vida, eu não achava que podia. Pois é. Então, tudo que você faz que possa macular o seu fluido vital, Marco, me dá um exemplo: fumar, beber, perder noites de sono, tudo vai o quê? Encurtar a sua capacidade de absorção de fluido vital. Em outras palavras, encurta a sua vida, amigo. Puxa vida, eu não sabia disso. E como é que eu faço esse resgate, Marco? Lá no umbral, tranquilamente, lá no umbral, você vai passar o tempo que você maculou, né? E queimou de forma indevida esse fluido vital. Isso é real. As pessoas parecem que não querem entender, mas
não adianta fugir das informações que a espiritualidade maior nos traz. Tá? Então, excessos, vícios ou defeitos morais acabam queimando. Ah, também defeitos morais? Sim. Tá? Então, o fato de você produzir, né, mazelas no seu corpo espiritual através de maledicência, falar mal das pessoas, né, pensar mal das pessoas e por aí vai, tudo isso queima fluido vital. Puxa, eu nunca tinha visto por essa ótica. Pois é, mas comece a ver, porque, como disse o nosso a nossa frase de reflexão inicial, né? Conhece-te a ti mesmo. O dia que você conhecer a ti mesmo e entender o quanto você é divino, você vai começar a parar de fazer besteira que maculam, né? E comprometem a sua missão na atual encarnação. Então, o ectoplasma, como a gente falou, ele é o dejeto da queima do fluido vital, ainda com as propriedades do fluido, só que mais adensada, e do organismo humano. Como eu falei para vocês, Aksov, né, que era um pesquisador russo sobre essa coisa do espiritismo, eu tenho alguns outros exemplos dele aí mais na frente, ele nos traz exatamente, ele foi o primeiro que descobriu que o ectoplasma ele tinha características biológicas. E daí hoje nós sabemos que ele nada mais é do que o dejeto do fluido vital, que ao chegar ao corpo físico foi apropriado pelas mitocôndrias, que aproveitou a energia e depois da utilização ele é exaurido, colocado para fora, através do que a gente chama de ectoplasma, que é uma matéria que tem exatamente propriedades biológicas. Então, consolidando o que a gente falou tudo até agora, nós somos dotados geneticamente de uma programação de absorção e utilização do fluido vital. Puxa, Marco, eu pensei que a gente nascia já. Ó, você vai viver 89 anos, 5 meses, 4 semanas, 3 horas e 12 minutos. Né? Não, não é assim. Você nasce dotado com uma programação do campo mental que vai ao teu genoma para absorção desse fluido vital presente, né, da natureza. E a partir do momento que você não utiliza essa possibilidade de forma correta, ou seja, você queima e macula esse fluido vital, você está encurtando a sua própria vida. Tá? Logo, é uma necessidade natural oxigenar e transmutar essa energia a fim de mantê-la em plenitude de competência. Marco, peraí, agora eu fiquei preocupado. Puxa, mas de vez em quando eu bebo um pouquinho. Na realidade, tudo é permitido, tá? A partir do momento que você não tem excessos. Na doutrina espírita, a gente aprende isso. Você não pode se exceder. O que é se exceder, por exemplo, no conceito de bebida? Né? Ficar bêbado. Quantas pessoas, né, não têm a menor noção sobre isso e, na realidade, estão encurtando suas vidas e prejudicando, porque isso tem sequelas no corpo físico. E a gente vai ver o quê? O baço arrebentado, o fígado arrebentado, os rins arrebentados e por aí vai. Por quê? Porque macula o corpo sutil e, como a gente falou, nessa troca que vai de um lado para o outro, acaba chegando no corpo físico, né? E esse problema foi gerado no próprio corpo físico, e é a coisa pior ainda. Então, fica a dica aí para vocês. Origem e produção do ectoplasma pelos seres orgânicos. Né? Vamos simplesmente condensar o que nós falamos até agora. A origem, então, e a produção é por transformações, né? Essas transformações do fluido cósmico, que se transforma no fluido do orbe, onde o espírito tira o seu corpo sutil, né, que é uma densidade por gramatura de centímetro cúbico. Só para te lembrar, o planeta Terra é o planeta dentro do nosso sistema solar que tem a maior densidade por gramatura de centímetro cúbico, em torno de 5,54. Tá? Marco, dá um outro exemplo da outra ponta, Saturno, 0,69. Então, os espíritos que tiram
o seu corpo espiritual da Terra, né, tiram de uma densidade muito alta, 5,54. E os espíritos que habitam, por exemplo, em Saturno, 0,69 de gramatura por centímetro cúbico, são muito mais evoluídos. Por quê? Porque é dado ao corpo a necessidade que se adequa à evolução do próprio espírito. Nesse próprio fluido do orbe surge o fluido vital, que é próprio para o encarnado no nosso planeta, vamos voltar a falar do nosso planeta, que nós chamamos de prana. Tá? Outro dia, uma mensagem de uma amiga, dizendo assim, tem revelações que vêm mostrando que já existem 3 gerações em Marte de pessoas nascidas na Terra. Isso é uma ignorância atroz, porque, né, em Marte, que é um planeta mais evoluído do que o planeta Terra, né, a apropriação, a forma de viver lá tem um fluido vital muito menos denso. Então, um espírito que é nascido, né, foi reencarnado no planeta Terra, não tem condições de habitar, por exemplo, um planeta como Marte. Isso é uma ignorância. E, obviamente, a utilização desse fluido vital, como a gente viu, é que gera o ectoplasma. Esse ectoplasma volta à natureza, é depurado exatamente ali pelos conceitos, né, da natureza, ar, a própria atmosfera, as plantas, né, as árvores, e ele é novamente transformado em prana, né, e novamente nos dá a oportunidade de fluido vital. Marco, o que você acabou de falar dá, então, a possibilidade de entendermos que cada orbe é capacitado de acordo com a sua capacidade de oportunizar fluido vital. Sim, cada orbe tem um número máximo que pode comportar de seres encarnados. No nosso caso da Terra aqui, o total é em torno de 30 bilhões de almas que podem habitar, sendo que, normalmente, quando inicia esse processo, lá no início realmente do que a gente chamou de período ainda pré-cristão, ele tinha mais ou menos, né, a capacidade de 7 bilhões de encarnados para 23 bilhões de desencarnados. Sabendo que há processos migratórios, né, de entrada e saída de espíritos, isso está sempre na balança. Tá? Hoje a gente sabe que o número de encarnados aumentou, tá? E, obviamente, o número de desencarnados tem que diminuir, por isso é que já está havendo processo migratório. Por quê? Porque o planeta não comporta. O planeta é um orbe, é coisa física. O mundo é um padrão vibracional. Então, o mundo de expiações e prova, que na realidade ainda somos no planeta Terra, ele comporta uma capacidade específica de prana, de fluido vital para aqueles espíritos que vão estar ali habitando. Ok? Então, tudo está ligado. Essa produção de energia, né? Fluido vital, para atividade celular, né, lá na mitocôndria. Isso é aproveitado para produzir energia para o corpo físico, como a gente falou, e o seu dejeto, ou seja, depois de ter sido utilizado ali pela mitocôndria, ele é exaurido, ele é colocado para fora na forma de ectoplasma. Esse ectoplasma é matéria-prima, porque ele é matéria. Então, por exemplo, os magos negros no umbral, eles são, vamos dizer assim, caçadores de ectoplasma para materializar muitas das coisas que eles querem fazer, muitas maldades. Tá? No mundo espiritual, que não existe o conceito da matéria física, como nós conhecemos, né? As coisas são construídas através do ectoplasma. Então, o ectoplasma é matéria de construção, principalmente para as forças umbralinas. Todos os seres orgânicos em atividade celular têm mitocôndrias e produzem ectoplasma, reforçando o que a gente falou. Então, seja no reino vegetal, no animal ou no humano, tem exatamente a mitocôndria e, obviamente, tendo a mitocôndria, geram o ectoplasma. E o reino mineral, através de suas partículas, interage em atração e repulsa gravitacional, depurando esse ectoplasma. Por isso, os cristais são utilizados em processos de cura. Então, repara, apesar de não haver
vamos dizer, mitocôndria no cristal, ou seja, no reino mineral, ele interage diretamente por atração e repulsão gravitacional e ele acaba depurando também o ectoplasma. Caramba, Marco, está tudo ligado, claro. No reino do Pai, tudo é uma coisa só. Nós é que achamos que somos especiais e estamos separados. Isso é uma ignorância atroz. Essa purificação do ectoplasma, de volta à natureza, né? Esse ectoplasma vai se depurando, como a gente falou, pelo contato com o ambiente externo, com o fluido vital do prana, com os processos lentos de aceleração, até pelo próprio raio solar. E pode ser reaproveitado como matéria-prima, motivo de alvo dos magos e bruxos para as suas realizações, como a gente falou para vocês. Bom, Marco, você falou essas coisas todas, mas me dá alguns exemplos de que você aprofundou, né, sobre o conceito da ciência, alguns exemplos que podem corroborar tudo isso que você falou. Então, vamos lá. Nós fomos buscar, né, um livro do Valdo Vieira junto com o Chico, ainda antes do Valdo fazer aquela revolução psíquica que ele teve, né, onde ele escreveu junto com o Chico um livro clássico chamado A Evolução em Dois Mundos. No capítulo 8, Evolução e Metabolismo, ele dá interessante informação que corrobora o que a gente falou. Por intermédio das mitocôndrias, que podem ser consideradas acumuladores de energia espiritual em forma de grânulos, assegurando a atividade celular, a mente transmite ao carro físico, ao que se ajusta durante a encarnação todos os seus estados felizes ou infelizes, equilibrando ou conturbando o ciclo de causa e efeito das forças por ela própria libertadas, nos processos endotérmicos mantenedores da biossíntese. Marco, é um pouco complexo. O Valdo é um excelente médico, né? E na época que ele era parceiro do Chico, né, ele tinha muita, vamos dizer assim, afinidade com bons espíritos, até pela companhia do próprio Chico. Nesta base, tá, dispomos largamente dos anticorpos e dos múltiplos agentes imunológicos cunhados pela governança do espírito em favor da preservação do corpo. Então, repara, essa afirmação desse livro, Evolução dos Dois Mundos, mostra exatamente a interação que existe entre o corpo físico e o corpo sutil, principalmente na absorção e produção de energia. Uma coisa interfere diretamente na outra, e aí a gente pode ver, né, essa afirmação no capítulo 8. Outro livro importante é da Marlene Nobre, que também era médica, a Marlene já desencarnou, inclusive ela era a presidente, quando estava encarnada, da Sociedade Médica Espírita, né? Então, nesse livro, Passe como Cura Magnética, ali na edição de 2011, na página 49 e 50, traz informação também relevante. Os pesquisadores em medicina energética devem estar atentos, portanto, aos elementos que fazem parte da cadeia de assimilação do oxigênio e de eliminação do dióxido de carbono, que é o CO2, para saber mais sobre a transformação do fluido cósmico em ectoplasma. Lembra que existe um processo de transformação. O fluido cósmico vai virar o fluido do orbe, né? Vai virar o prana, que vai nos dar vida, que é o chamado fluido vital, né? E vai ser apropriado por absorção, posteriormente produzido dentro do processo biológico do corpo e colocado para fora como ectoplasma. Tá? Ela não deu essas explicações, mas eu expliquei isso antes para poder tornar possível o entendimento. Isto é importante porque é esse fluido que determina o número de anos que a pessoa viverá na Terra. Olha aí o que a gente falou. É o fluido vital, né? E a absorção dele é que vai determinar o tempo que você vai ficar aqui. Lembra do André Luiz, né? No livro Nosso Lar. Tudo indica, porém, que os seres humanos não nascem com a quantidade total, tá? Eu acredito aqui que ela se equivocou. Não é ectoplasma, é fluido vital, tá? Então, isso é uma observação minha, por isso que eu, né, botei o original, como está escrito no livro, e risquei. Eu acredito que houve um engano aqui,
tá? Então, tudo indica, porém, que os seres humanos não nascem com uma quantidade total de fluido vital. Por que não seria ectoplasma? Porque ectoplasma é o dejeto do fluido vital. Então, você não nasce, você nasce com uma programação que vem do campo mental para o seu genoma, que vão utilizar até o término da sua vida física, mas sim com a capacidade de absorção e produção. Absorção, está em vermelho, foi o que acrescentei, tá? Para você entender melhor. Determinada geneticamente, aquilo que eu falei, sai do campo mental para o nosso gene, e isso dá a você a possibilidade de absorver e produzir, né, absorver o fluido vital e produzir o ectoplasma que nós conhecemos. Então, está aqui, ó, tá? No livro O Passe como Cura Magnética, da querida Marlene Nobre. Ainda, né, no livro da página 50 da Marlene Nobre, tem outra informação interessante que corrobora o que a gente já falou. Com certeza, deve haver um mecanismo de comunicação entre os genes mitocondriais, que estão localizados no citoplasma da célula, né? E os do núcleo, ou seja, ela mostra que existe uma correlação, e existe, hoje a gente sabe que existe, onde está o genoma propriamente dito. Por quê? O fenômeno de apoptose, ou seja, morte celular, segundo pesquisas recentes, é determinada pela mitocôndria. Em outras palavras, Marco, me explica. A partir do momento que a mitocôndria não consegue mais absorver esse fluido vital e produzir a energia para o corpo físico, o que acontece? É a morte celular. Obviamente, não ocorre em apenas uma célula. São as células do corpo todo. Então, aquele corpo está o quê? Vedado à morte. A morte celular leva exatamente à morte dos órgãos e, posteriormente, à falência múltipla dos órgãos. Quando se diz, portanto, que a duração da vida está determinada ao nascer, na verdade, o postulado está se referindo ao controle genético do aproveitamento, e não da produção, do fluido vital pela mitocôndria. Tá? A partir do momento que existe o aproveitamento, ou seja, a absorção, e posteriormente a produção na mitocôndria, isso é que te dá vida. Isso é que conecta o que a gente chama de cordão de prata. A partir do momento que o corpo sutil não tem mais o fluido vital, o que acontece? A mitocôndria também não consegue mais produzir energia. O que ocorreu no corpo físico? A falência múltipla dos órgãos. Ocorrendo esta morte do corpo físico, em pouco tempo o quê? O que animava, o que trazia a conjunção para o corpo físico ao corpo espiritual, começa o quê? A ficar frouxo. E aí, essa frouxidão, né, esse alargar dos laços, faz com que, através principalmente do chakra da coroa, do ajna e do cardíaco, haja um deslocamento, né, por saída, ou seja, o desmembramento, a separação desse cordão fluídico que nós chamamos de cordão de prata. E aí é a morte. E não tem mais jeito de conexão. Não dá para colocar um super bonde ali no cordão de prata e ligar de novo. Tudo não dá. Desconectou, rompeu o cordão de prata, é a morte. Isso só ocorre depois que já houve exatamente a falência múltipla dos órgãos, porque a mitocôndria deixou de absorver e produzir energia. Obviamente, isso é precedido do conceito de não aproveitamento dessa energia pelos chakras e, obviamente, o que acontece? O que nós chamamos de morte do corpo físico, e a Marlene Nobre, com muita propriedade, nos coloca aqui. Tá? É interessante, né? Para quem não conhece, Cryon, tá? Cryon é uma entidade eletromagnética do planeta, ele que cuida de todo o conceito eletromagnético, ele cuida da estabilidade do nosso planeta, tá? E de alguns outros orbes do nosso sistema solar, sobre esse conceito eletromagnético, tá? E se você procurar na internet, coloca lá Cryon, tá? Ele tem um artigo chamado As 12 Camadas do DNA, ele explica isso. Só que essa publicação aqui, da Marlene, foi em 2011, tá?
Essa do Cryon aqui foi na década de 70. Então, repara que o conhecimento sobre isso é antigo. Tá? Cryon é uma entidade, é um espírito evoluído que cuida das relações eletromagnéticas do planeta, ou seja, do equilíbrio eletromagnético do planeta. Né? Então, eu recomendo a você, se quiser saber mais, né, procure esse artigo, As 12 Camadas do DNA, você vai ficar maravilhado com o que você vai encontrar lá. Tá? Ainda a Marlene Nobre, né, agora, no finalzinho lá da página 50, nos fala o seguinte: desse modo, fica também mais fácil compreender que a maior ou menor capacidade de cura esteja talvez vinculada aos genes mitocondriais, por mecanismos ainda desconhecidos e que deverão fazer parte do estudo da neurofisiologia da mediunidade. Olha que coisa bacana que ela está falando. É o que eu falei para vocês em aulas passadas, né? Poucos centros espíritas se dão ao luxo, né, de produzir processos de desenvolvimento mediúnico. E dentro do processo de desenvolvimento mediúnico, o curso deveria dar, sim, né, anatomia e fisiologia do corpo sutil. E esse conceito de neurofisiologia da mediunidade, que a Marlene Nobre, como médica, né, chama atenção, ele diz que isso é uma coisa interessante para você entender os processos e a capacidade de curar. Por quê? Porque isso está, sim, ligado aos genes mitocondriais. Caramba, mas quanta informação bacana, né? Então, também devemos procurar nesses genes a explicação para os casos de moratória, que foi o caso, por exemplo, de Chico Xavier, que teve moratória, a gente sabe, né? Todo mundo, quando ele estava lá no quarto do hospital, todo mundo viu uma luz entrando, né? E aquilo deu uma moratória, já que os médicos diziam que ele ia desencarnar em poucas horas, né? Ele viveu mais alguns meses. Quer dizer, de pessoas que vivem fisicamente além do prazo pré-estabelecido ao nascer. No caso de Chico, ele recebeu essa moratória para poder arrumar as coisas e poder desencarnar, né? Deixar tudo organizadinho aí, como ele deixou. Assim como de outros que perdem a existência mais cedo, por desperdício desse fluido precioso em doloroso processo de suicídio indireto. Olha o que a Marlene Nobre está falando. Fumar, beber, perder noites de sonos por nada, não deixa de ser um suicídio indireto. Marco exemplo sobre isso o André Luiz, no livro O Nosso Lar, que fica lá um tempo no umbral, exatamente por ter cometido suicídio indireto, como o próprio mentor dele disse. Porque quando o André Luiz chega no umbral, muitos espíritos começam a falar suicida, suicida, suicida. Ele falava assim, olha, eu não estou entendendo, eu não me suicidei. Né? Houve, sim, um suicídio indireto. E Marlene Nobre nos traz exatamente essa informação. Bom, terminando, vamos falar sobre a sensibilidade do ectoplasma. Isso está escrito no livro Medicina dos Espíritos, né, de Luiz da Rocha Lima, tá? Que foi editado pela editora do Lar do Frei Luiz. Né? Então, lá na página 200, nessa edição de 2011, tem algumas informações interessantes. E foi um exemplo que eles trouxeram. Né? Então, ele diz lá, vocês sabem muito bem que já houvera aqui, no Frei Luís, entidades que queimaram panos dentro da nave. Nave é a forma, como aquela montanha que está ali junto ao Boiúna, né, ali em Jacarepaguá, minha mãe morava, né, ali pertinho, ali perto do Frei Luís, e todo mundo que trabalha no Frei Luís diz que tem uma nave em cima que faz exatamente a assistência direta. Então, é como ele se refere aqui, né? O que causou um prejuízo muito grande aos nossos trabalhos, porque estes panos queimados justamente envenenaram o ectoplasma. Vou explicar para vocês. Essa fala foi do espírito, né, identificado como Padre Isabel. Esse irmão era um faxineiro que estava ali na madrugada, né, terminando seus trabalhos, tal, e faltou luz ali na região do Boiúna. E aí ele ficou com medo, né? Aquele, pô, caramba, eu estou num negócio de espírito aqui e está faltando luz.
Tem que acender. Procurou vela, não achou. Ele olhou, viu um pano. Falei, eu vou queimar esse pano aqui. E queimou o pano, tá? Só que ele fez uma coisa motivado por trabalhadores do umbral, ou seja, malfeitores. Por que os malfeitores induziram ele mentalmente a fazer isso? Porque quando você queima um pano, que é, vamos dizer assim, que produz, né, um gás, né, uma fumaça extremamente contaminada de CO2, tudo que é mais denso acaba o quê? Destruindo o que é menos denso, né, nesse conceito aí físico. Né? Então, você vai verificar que aquela camisa velha, foi uma camisa que ele usou, que ele queimou no lampião a gás, contaminou o ectoplasma do ambiente. E o que acontece? Lá no Frei Luiz, como eles, né, faziam, acho que fazem até hoje, muitos trabalhos de cura, eles precisavam de uma reserva, de um estoque de ectoplasma. Isso estava ali guardado. E quando esta pessoa, né, esse faxineiro, faz esta queima, ele simplesmente destrói aquela reserva de ectoplasma, comprometendo o trabalho que seria feito no dia seguinte. Então, repara como as trevas trabalham. Tá? Esse exemplo corrobora com o ensinamento que a Umbanda tem, que o estado da matéria mais denso, né, no caso, queima de um pito de um charuto, né, quando você vê, às vezes, um preto velho fumando charuto e baforando ali no campo áurico do assistido, ele está fazendo o quê? Exatamente o que aconteceu aqui. Ele está, através de uma densidade ali do seu charuto, né, exaurindo, ou seja, tirando uma coisa menos densa, que é aqueles ectoplasmas comprometidos que estão envoltos ali, que nós chamamos, né, de energia mal qualificada, mórbida ou estagnada. Então, isso é comum. Isso é o que nós chamamos de limpeza. Então, da mesma forma, né, que ocorreu ali na nave, né, que é exatamente nas dependências do Frei Luiz, a gente tem um exemplo também na Umbanda dos preto velhos, utilizando, né, a fumaça do cachimbo, a fumaça do charuto, que é a mesma coisa. Tá? Então, o gás, né, ou a fumaça mais densa, ela se apropria e absorve e contamina a matéria menos densa e, obviamente, acaba comprometendo, né, aquelas coisas. No caso da Umbanda, ele usa aquela coisa mais densa, a fumaça, para desagregar as coisas mais densas ainda, que são as matérias sutis que nós chamamos de mal qualificadas. No caso do exemplo aqui, do Frei Luiz, foi destruição do ectoplasma. Então, fica a dica aí para vocês. Tá? E nos últimos slides, nós temos aqui um exemplo de materializações, de visualizações, né, que está escrito no livro A Estrutura da Matéria segundo os Espíritos, né, do Paulo Ferreira, foi ditado por vários espíritos. Nos fenômenos de materializações do espírito, é necessário um médium que libere o ectoplasma. Olha aí, ó, corroborando com o que a gente ensinou para vocês, que cobrirá o espírito para torná-lo visível. O ectoplasma, sendo produzido a partir do perispírito do médium, também é formado de fluido universal, processo de transformação, mas traz consigo uma certa quantidade de matéria. É notável que a estrutura projetada pelo holograma, neste caso, se assemelhe a um tecido como a gaze, como você viu naquela figura lá do Chico Xavier, olhando a materialização do espírito, que a gente mostrou no slide, com a finalidade de reduzir a quantidade de matéria necessária para a materialização. Então é por isso que parece que tem uma gaze cobrindo, né, para diminuir a quantidade de energia para materializar o espírito. Sendo esta a razão de a maioria das materializações dos espíritos se apresentar como um véu. Lembra da figura? Olha a explicação. O espírito continua invisível, tudo o que vemos é o ectoplasma, sendo quando se distingue as feições por baixo do véu. Este tecido tem ainda a propriedade de emitir luz tênue, permitindo que seja visto no escuro. É como se ele fosse brilhoso. Tá? Já tive a oportunidade de ver uma materialização, é uma coisa impressionante. Tá? Então, aí vem a explicação,
como eu falei para vocês, a gente não pega nada da nossa cabeça, a gente vai juntando as coisas e utilizando vários livros da doutrina para poder explicar para vocês. E terminando, ainda sobre as aparições de espíritos, Alexandre Aksov, que é aquele russo que eu falei para vocês, foi um dos primeiros a pesquisar sobre o ectoplasma, num livro chamado Um Caso de Desmaterialização, que a FEB publicou em 79, na página 95, nos oferece interessantes observações. Primeiro, o fenômeno de materialização se produz às expensas do corpo do médium, que fornece os elementos necessários. Isto é, que um certo grau de desmaterialização do médium corresponde ao começo inevitável da materialização do espírito. Então, quando você está, parece que, né, parece apenas, tá? Que o médium ele fica um pouco ofuscado. Não é que ele fica ofuscado, né, e não está desmaterializando, não é isso. É que a exalação do ectoplasma confunde a vista, os nossos sentidos, e a pessoa, né, se você é uma pessoa normal olhando ali para o médium, ele fica um pouco desfocado, como se fosse o foco de uma lente. Tá? Então, ele não está desmaterializando, né? Ele está sendo desfocado, seria melhor. Aksakov ainda adverte que, diante do desaparecimento do médium, né, ou seja, da ofuscação, não se deve passar a mão pelo espaço. Isso aqui é real, que deveria estar ocupado pelo corpo do sensitivo, sem autorização dos espíritos, pois seu duplo astral ali está, embora invisível, e este procedimento poderia ser extremamente perigoso para o médium. Marco, me explica isso. Quando o médium exala o ectoplasma, existe vamos dizer assim, um distanciamento entre o corpo espiritual e o corpo físico. Esse distanciamento cria um vácuo onde exatamente é o espaço onde o ectoplasma vai sair. Então, se uma pessoa, de repente, passar a mão ali, né, onde o médium está, ele vai comprometer. Por que ele vai comprometer, Marco? Porque ele vai colocar uma matéria densa, né, uma matéria grosseira, que é o nosso corpo, ali exatamente no meio de uma exalação de um ectoplasma que está sendo utilizado numa produção de uma materialização. Isso vai causar problema, principalmente psíquico, para o médium. Então, por isso que o Aksakov ele nos dá essa advertência, ok? Todo esse trabalho é realizado por uma equipe de espíritos, então não é simplesmente o médium que faz. Encarregados em modelar o ectoplasma sobre o corpo espiritual do espírito que vai se materializar. Né? Ao término dos trabalhos, a grande maioria do ectoplasma utilizado nessa materialização retorna ao corpo do médium ou é absorvido pela natureza para ser purificado. Então está aí a explicação. Tá? E terminando aí no livro, os itens 58 e 59, Kardec nos diz o seguinte: o espírito tem, pois, necessidade de matéria para agir sobre a matéria. Tem por instrumento direto o seu perispírito, como o homem tem o seu corpo. Ora, seu perispírito é matéria, como acabamos de ver. Tem em seguida, por um agente intermediário, o fluido universal, que vai se transformando, né, até o fluido do orbe, onde ele retira o seu corpo sutil. Espécie de veículo sobre o qual age como nós agimos sobre o ar, para produzir certos efeitos com a ajuda da dilatação, da compressão, da propulsão ou das vibrações. Considerada desta maneira, a ação do espírito sobre a matéria se concebe facilmente. Tá? Então, Kardec deixa claro que isso é uma nova ordem de fatos que traz uma nova lei que a gente tem que, né, estudar para entender. E o último item desse nosso estudo, talvez nos perguntem como a matéria tão sutil pode agir sobre os corpos pesados e compactos. Erguer mesa, né, o caso daquele, né, padre que fazia, né, a sua própria levitação. Tá? Então, Kardec questiona, olha, a gente tem inúmeros exemplos análogos aí, né, dos gases mais rarefeitos, dos fluidos imponderáveis que a indústria encontra os seus mais poderosos motores, né, o hidrogênio aí como motor, e muitos outros exemplos que ele dá, né? O ar que pode derrubar edifício, o vapor que pode arrastar massas enormes, a pólvora gaseificada, ou então a pólvora que é condensada, por exemplo, no explosivo, né? Aquela explosão
faz com que haja um deslocamento de ar, que pode romper rocha, pode jogar corpos, né, longe. A eletricidade pode destruir árvores, derrubar muralhas. E aí Kardec termina, né, esse nosso estudo. Como eu falei para vocês, ele foi um pouco mais longo, mas vale a pena porque ele é muito importante para a continuidade do nosso curso. Concluindo, todas as informações que nós coletamos e disponibilizamos nos slides anteriores nos serve para entender o seguinte, ó: todas as ações dos espíritos para agir sobre a matéria necessitam de matéria na forma de ectoplasma. Então, não existe ação de espírito se não utilizar ectoplasma, ok, meus irmãos? Então, lembrando a vocês, né, que eu sempre peço para ler o capítulo no Livro dos Médiuns e, posteriormente, assistindo a aula, você pode desdobrar, né, os ensinamentos que Kardec nos traz como semente, e nós desdobramos através da continuidade da literatura espírita e da ciência. Muito obrigado, os que estiveram até agora comigo. Passamos, né, alguns minutos, mas acredito que valeu a pena para a continuidade do nosso curso. Atma Namastê, beijo no coração e até o próximo domingo. Um abraço.